Olá, gente, boa tarde, tudo bom? Bom, em primeiro lugar eu quero me justificar aqui pelo fato de estar tanto tempo sem postar nada, mas eu confesso que eu estou tendo uma dificuldade aqui de administrar a quantidade de coisas que eu tenho para fazer assim no dia a dia, né? Só para constar, assim, para quem não sabe, eu dou aula na educação básica, também dou aula no ensino superior e também, agora recentemente, eu tive que me dedicar para fazer uns 2 ou 3 artigos, né? Então, fora isso, tem filhos, família, casa, mudança, né? Então, a gente trocou de apartamento. E outra coisa que eu queria aproveitar aqui é para convidar vocês para o primeiro Café com Freire, né? Para aqueles que já sabiam, né? Nós temos um grupo de estudos que se reúne toda semana. Agora, quinzenalmente, houve uma mudança. E esse grupo já existe há algum tempo e a gente já estudou 4 obras de Paulo Freire. E agora, depois de alguns anos, a gente vai estar fazendo o nosso primeiro Café com Freire, que a gente até quis fazer no passado, mas aí ficou em cima e tal. Então, esse ano, no dia 9 e 10 de outubro, a gente vai estar fazendo o primeiro Café com Freire e é gratuito. Você tem que entrar lá no site da URCA, procurar a parte de eventos, fazer sua inscrição, seu cadastro, gratuitamente para participar do evento. Vai ser um evento, acredito eu, muito rico, porque a gente vai estar nas mesas temáticas, ao invés da gente ter escolhido temas, a gente escolheu livros de Paulo Freire. Então os palestrantes eles vão estar trazendo uma reflexão sobre livros, sobre as obras de Paulo Freire. E serão 4 obras, né, que vai ser a pedagogia do oprimido, a importância do ato de ler, a pedagogia da autonomia e a pedagogia da indignação. Então, quem puder participar... A reflexão que eu queria que a gente fizesse hoje é sobre esse livro, ó, Política e Educação. Um livro que foi publicado em 1993. Não é um texto tão longo, mas ele é de uma riqueza muito grande. E aí fica o convite para você fazer a leitura. Tem ele disponível em PDF, né? Tem lá o capítulo em si, Educação e Participação Comunitária. Né? Então, assim, quando eu faço a leitura, na minha perspectiva, eu divido esse texto em quatro momentos, que eu diria que são 4 momentos principais do texto. O primeiro é onde Paulo Freire vai trazer uma reflexão rápida, inicial, sobre o que é educação e o que não é educação, ou seja, o que caracteriza a educação. Num segundo momento, ele vai fazer uma reflexão sobre a educação, como que ela se dá nos nossos dias, na nossa sociedade. Num terceiro momento, ele já vai trazer a perspectiva crítica, progressista, democrática de educação. E por fim, ele traz a questão da participação, né, que inclusive faz parte do título do texto. Então vamos lá. Nesse primeiro momento, quando ele traz a ideia de o que é educação, ele tenta caracterizar o que torna uma coisa educação, né? O que faz uma coisa ser educação. Educação é uma extensão da sociedade. É uma extensão, é algo que vem da prática social. Educação é esse processo que é exclusivo do ser humano e que tem a ver com reflexão, que tem a ver com linguagem, que tem a ver com pensamento. Talvez você diga assim, e as outras espécies animais? Né, eles não têm um processo de educação? Não, eles podem ter um processo de treinamento, de adestramento, de repetição, um processo instintual, mas educação é uma exclusividade do humano, porque o humano pode fazer reflexões, o humano pode pensar, fazer, desfazer, como aquela historinha que o Marx conta no Capital, né? Por exemplo, a abelha. A abelha ela pode construir os favos com perfeição, porém, né, ela é inferior ao arquiteto, por pior que seja o arquiteto. O arquiteto ele pode pensar sobre o que vai fazer antes de fazer, ele pode desfazer o que ele pensou e fazer outro, fazer de formas diferentes. Então a educação ela é algo exclusivamente humano. Prosseguindo, e isso, gente, eu volto a dizer, ele aborda isso de uma maneira mais ampla, tá? Fica aí o convite para você fazer a leitura. Né? Num segundo momento, então, ele vai dizer como é que a educação se dá hoje. Hoje a educação, ela tem profissionais da educação, né? Mas e antigamente? Será que haviam profissionais da educação? Não havia. Né? E aí eu sugiro para você a leitura de 2 livrinhos assim muito bons. Um é do Aníbal Ponce, que é Educação e a Luta de Classe, onde ele vai falar sobre a educação na comunidade primitiva. E o outro é o do Carlos Rodrigues Brandão, pequenininho, também tem em PDF, chamado O que é Educação. E esses 2 autores, eles convergem no sentido de que a educação na comunidade primitiva, ela se dava, e até hoje nas comunidades primitivas que existem pelo mundo, ela se dá de modo difuso,
né? Não tinha um profissional da educação, um especialista. Como que a educação se dá hoje? Hoje a educação se faz com objetos do conhecimento, que seriam os conteúdos, e aí você tem um currículo, por exemplo, determinados conteúdos. Nesse processo você tem objetivos, você tem métodos, técnicas e formas, e aí o Paulo Freire vai dizer o seguinte: a educação ela é um fenômeno diretivo. O que ele quer dizer com isso? Há uma direção, há um conteúdo a ser ensinado, há uma forma a ser ensinada, há um professor para ensinar, que também dialoga com o seu aluno e aprende junto, mas há uma diretividade. E uma vez que haja diretividade, é impossível a neutralidade. E aí o Paulo Freire já chama o terceiro ponto, porque quando ele começa a falar da educação a partir do ponto de vista crítico, progressista e democrático, ele está trazendo justamente a sua perspectiva de educação. A educação crítica, democrática e progressista, ela tem uma série de compromissos para que ela possa permanecer coerente com aquilo que ela sonha, com aquilo que ela tem como concepção política. Então, por exemplo, ele elenca uma série de coisas, que não tem como eu falar todas aqui, eu queria destacar só algumas principais. Por exemplo, ele vai dizer que uma educação crítica e democrática, ela não pode ignorar o saber que o educando traz para a escola. O que se traz de fora tem valor. Pode estar caótico, pode estar precisando de sistematização, mas é uma representação do concreto, da realidade, e não pode ser desvalorizado, certo? Não para ficar nela, mas para superá-la. Outra coisa que um educador que se diz progressista, crítico, democrático, não deve fazer é ser autoritário, ser intolerante, porque o autoritarismo traz aquela ideia de que aquilo que eu tenho, aquilo que eu faço, aquilo que eu acredito é superior, né? Então que todos se calem para que ouçam aquilo que eu, expert, tenho para dizer. Paulo Freire vai dizer que não. Ele inclusive vai dizer que o intolerante ele tem uma dificuldade muito grande de lidar com o diferente, com as diferenças. E dentro da escola, a gente não tem que entrar num processo de uniformizar pessoas. Pelo contrário, a gente tem que entrar num processo de se abrir para o diferente, para justamente receber a contribuição do diferente. E eu diria que, inclusive, essa reflexão hoje em dia, com os governantes que nós temos, com o presidente que nós temos, se faz extremamente necessário, né? Outra coisa fundamental, e aí puxando, e aí tem várias, viu, gente? Eu volto a dizer, não dá para falar tudo aqui, né? Outra coisa fundamental é que ele traz a perspectiva da formação de professores. E aí, o que é que vai trazer a melhora da qualidade da educação? Será que seria o professor aprender os pacotes mágicos elaborados pelos experts iluminados, que muitas vezes estão longe da realidade, do concreto, do chão da escola? Não, Paulo Freire vai dizer que se houver mudança de qualidade pela formação de professores, a formação do professor então tem que ser política, científica e pedagógica. É claro que as autoridades não querem um professor politicamente formado, cientificamente e radicalmente formado e pedagogicamente, na essência da coisa, formado, né? Claro que não, em hipótese alguma. Então, assim, ele vai trazer isso e, por fim, ele entra na perspectiva da participação comunitária, da participação. Para alguém que se diz crítico, progressista e democrático, o que é participação? É dar voz. É deixar que se expressem, deixar que falem. E aí a gente fica pensando, quem é que participa? Quem é que deve ter voz? Apenas o diretor, o coordenador, o professor e os alunos? Não, Paulo Freire vai dizer que não. Os funcionários da escola precisam ter voz. Afinal, os funcionários da escola, eles também são pessoas que trazem consigo saberes de experiência feito, para utilizar a expressão de Paulo Freire. E para nisso? Não. Paulo Freire vai dizer que a gente tem que trazer para dentro da escola a presença do pai e da mãe. E ele, inclusive, termina o texto contando o relato de uma professora, de uma mãe, né, que experimentou a participação em colegiados da escola, isso lá em São Paulo. E ela dizia que ela sentia que a escola pertencia a ela também. Por quê? Porque ela passou a conhecer a escola por dentro. Ela passou a conhecer a escola no seu funcionamento, ela passou a ingerir, a decidir também nas coisas da escola. Então, Paulo Freire diz uma coisa fundamental. Se eu tenho uma perspectiva democrática demanda estruturas democratizantes, né? Paulo Freire ele sempre foi um defensor, né, da coerência. E aí, gente, fica a reflexão sobre esse texto. Você sinta vontade de fazer a leitura, um texto extremamente rico. Boa tarde, um abração para vocês, tchau.